esse DNA e sequenciar ele, vai ver que é um DNA praticamente igual ao de uma cianobactéria. Ok? Então tem uma fitinha de DNA ali. E essas duas soluções tem nome também. Essa solução que está dentro do cloroplasto, mas fora dos tilacoides, eu chamo de estroma. E essa solução que está dentro dos tilacoides, eu vou chamar de lúmen. Lúmen. Depois vocês vão entender por que essas soluções são diferentes. Então, isso tudo que eu desenhei é um cloroplasto. Ok até aqui? Beleza, né? Alguma dúvida, gente? Oi? Aquela bolinha amarela que fez no desenho que é outra coisa ou... Qual desenho? Não sei. Não é... isso eu vou explicar agora. Vamos chegando lá. Dá para dizer agora? Lógico. Antônio. Oi. Betina. Cristiano. Eduardo. Fernando Brívio. Helena. Jamile. João Marchioro. Horácio. Jonas. Camille. Eu. Maurício. Natanael. Costa Weber. Ganhou a chamada. Esses guris chegam e já saem. Vitor. Eu. Vitor tá aí? Muito bem, vamos lá. Sim. O que eu vou explicar agora para vocês? Vimos aqui que a etapa fotoquímica da fotossíntese ocorre no cloroplasto, certo? Então vai ocorrer em algum lugar desse desenho que eu fiz aqui para vocês. Onde especificamente? Na membrana do tilacoide. Na membrana do tilacoide. Vejam que a membrana, dependendo onde que eu escolher, eu posso ter, por exemplo, se eu escolher aqui, ó, eu tenho estroma para cima, a membrana no meio e o lúmen embaixo. Mas isso é arbitrário, porque se eu escolhesse na parte de baixo, seria invertido. Se eu escolhesse no lado, também. O que importa é que eu tenho uma membrana com duas soluções distintas. Sim? Entenderam isso? Beleza? É uma membrana com uma solução externa e uma solução interna a essa membrana. Esse vai ser o desenho da aula de hoje, um desenho só que eu vou fazer depois. O que mais é importante antes de eu partir para esse desenho? Vocês devem ter percebido que é curioso este cloroplasto ter os estromas organizados neste formato de pilha de pastilhas. Se ele é análogo a um vacúolo, por que que ele não é, por exemplo, assim, então? Pronto. Dá na mesma, né? Eu tenho a solução interna e a solução externa.
Por que ele não tem um formato como um báculo e ele tem esse formato de pilha de pastilhas? Alguém saberia me explicar? Tilacoide. Sabe me dizer por que ele tem esse formato aqui? O que tem de diferença nos dois desenhos? O que muda? O formato vai mudar alguma coisa aí. Mas o que será que muda? A área de membrana. Nesse desenho não tem muito mais membrana no mesmo volume do que esse? Sim? Na natureza, isso é uma coisa que acontece muito. De você ter um formato dobrado em estruturas para aumentar a área. Sabem dizer exemplos no nosso corpo que segue a mesma lógica? Ampliar a área de uma estrutura mantendo o menor volume possível? Intestino tem as vilosidades intestinais, que é para maximizar a absorção de água e nutrientes. O intestino vai ser assim, né? Já ouviu falar em diverticulite, que é dar uma inflamação dos divertículos, né? Isso, o intestino é tudo assim, ó. Aí você entra aqui, ó, a sementinha de uva, né? Fica presa lá, dá inflamação nos divertículos. Acontece, às vezes. Principalmente com o velho. Depois de uma certa idade, aumenta a chance de diverticulite. Estômago, mesma coisa. Né? Para nós, até no tanto, o nosso estômago é mais ou menos organizado como uma bolsa. Agora, o estômago da vaca é igual ao nosso, organizado como uma bolsa? Ou é todo dobradinho? Dobradinho. Qual é a comida que você passa no estômago da vaca? Vai ter nome? Dobradinha. Não é esse o nome? Ou tem uns que carneiro chamam de 1000 folhas. Ouviram falar também? São os nomes que a gente vê, né? Porque no caso da vaca, ela precisa de uma grande área estomacal para conseguir fazer a digestão da celulose. Temos outros exemplos no nosso corpo. Mais dois principais. Segue a mesma lógica de aumentar a área do menor volume possível. O cérebro não tem todos os lobos, tudo dobradinho assim, ó, como se tivesse engolido, né? Para aumentar a área de superfície, porque os neurônios, a massa cinzenta, que é a que faz a sinapse, está na superfície do cérebro. Não está lá dentro no volume, no miolo dele, está na superfície. Então você tem que aumentar a superfície dentro do menor volume possível. E outro exemplo, o pulmão. Mesma coisa. O pulmão humano, se tu abrisse ele inteirinho, a área do pulmão humano é equivalente a uma quadra de tênis. Sim? E está dobradinha aqui dentro. Então, imagina que cada vez que tu respira, o oxigênio encostou numa área equivalente a uma quadra de tênis. Grande. Tá? Então, a lógica é essa. Aumentar a área de membranas, mantendo o menor volume possível. Entenderam a lógica? É a mesma. Mesma lógica. Porque a reação vai ocorrer na membrana. Então, eu poderia, inclusive, especificar melhor que a etapa fotoquímica ocorre dos cloroplastos na membrana de quem? Membrana dos tilacoides. Depois eu vou apagar isso aqui, tá? Vou deixar por enquanto. Beleza. E aí, próxima pergunta. Qual é a composição das membranas? As membranas celulares são feitas de qual molécula? Já vimos na disciplina. Fosfolipídio. Parabéns para quem lembrou. Então, de repente, se eu botar um desenho, vocês vão recordar de quem são os fosfolipídios. Eles têm uma cabeça de fosfato, dos tilacoides,
e o lumen é dentro dos tilacoides. Certo? Para fora e para dentro. Muito bem. Só que as membranas celulares não apresentam apenas fosfolipídios. Tem pergunta preta, essas coisas na bioquímica. Já não sei se vocês estão aprendendo. Professor, essa parte de fora e dentro do estroma e lumen é da parte dos tricocópicos? Eu estou tentando facilitar a vida para vocês entenderem o que o lumen é e o que o estroma é. Perceba que os tilacoides são essas estruturas em azul. Eu tenho uma membrana do tilacoide que separa a composição interna da composição externa. Então, o lumen é dentro do tilacoide. O estroma é fora do tilacoide. Agora percebam que é uma coisa só, né? Porque todos os tilacoides estão conectados. Vocês viram no meu desenho? Todos eles estão conectados. Né? Então é uma solução só. É um saquinho só aqui dentro. Só ele está todo dobradinho. Tudo bem? Esse X da Xuxa que eu vou ter aqui para vocês, eu vou chamar de FS2. E aqui do ladinho eu vou botar no glossário. FS2 é o fotossistema 2. Ok? Fotossistema 2. É o nome dessa estrutura e do que vai acontecer aqui nela. Ok? Já estão sabendo o que é o fotossistema 2? Beleza. Além disso, eu tenho um outro sítio nessa proteína, que é aqui embaixo, que é o CEO. CEO é o complexo de evolução do oxigênio. Professor, o FS2 é essa... Fotossistema 2. É aquela... É tudo isso aqui. Ah, tá, é tudo. Tá. É tudo. Isso é o fotossistema 2. Estão comigo até aqui? Beleza? Posso continuar? Sim? Se vocês tiverem, se apertarem aí, peçam que eu pare e repito, não tem problema. O importante é a gente caminhar junto como turma para todo mundo estar entendendo a explicação. Muito bem. Tenho também um outro personagem que só vou apresentar para vocês, não vou dizer por enquanto o que faço, vou apresentar. Que é um carinha que está aqui dentro, que é o tal de P680. O P680 é um cofactor. É uma moléculazinha que está dentro da proteína e vai ter uma função daqui a pouco. Ok. Com essa galera aqui, eu já consigo iniciar a explicação do metabolismo do fotossistema 2. Primeira coisa, quem que inicia a fotossíntese? Quem inicia a fotossíntese é sempre a luz. Então eu vou ter um fóton de luz chegando aqui no fotossistema. O que é o fóton? É o menor pacotinho de luz possível. É uma unidade de luz. Está chegando aqui dentro o fóton de luz. O que vai acontecer? A P680 é uma molécula, primeiro, extremamente estável e sem carga elétrica. Ela está equalizada, ela está equilibrada e extremamente estável. Só que ela tem uma característica única, que é muito rara dentro da natureza. Inclusive tem uma parada quântica para explicar por que acontece isso com ela. No campo da física, que eu não vou arriscar explicar para vocês. Mas a P680, quando ela recebe um fóton de luz,
ela se excita. Ela fica loucaça e ela perde um elétronzinho que está na extremidade da molécula. Esse elétron escapa dela quando ela recebe o fóton de luz. Tá? Então, o que acontece quando ela recebe o fóton de luz? Um elétron vai escapar. Cada fotossistema só tem um cofator desses. Muito bem. Aí entra o complexo de evolução do oxigênio. Por quê? Eu posso ter outras moléculas doadoras de elétrons. O que vai acontecer? Aqui dentro do lumen, eu tenho água. Eu não tenho água dentro de todas as estruturas da planta, de todas as estruturas da célula? Sim, eu tenho água. Essa água aqui, vejam comigo, que no CEO ela vai sofrer uma reação que é chamada de hidrólise. Vocês já ouviram falar em hidrólise? O que é isso? Quebra da molécula de água. E aí, olha só que interessante. Se eu tiver, para fins de arredondamento, eu vou usar duas moléculas de água aqui para ficar mais fácil de vocês imaginarem o que está acontecendo. Está entrando água. Duas de cada um. Quantos hidrogênios eu tenho aqui no total? 4. 4 hidrogênios. Concordam comigo? Eu tenho 4 hidrogênios? Sim? H2 é 2 hidrogênios. H2 é 2 hidrogênios. 2 mais 2 é 4. Quantos oxigênios eu tenho? Beleza. Então, se eu fosse ver o saldo final dessas duas moléculas de água, é isso aqui. 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Ok? Muito bem. Detalhes sobre o hidrogênio. Vocês lembram na tabela periódica onde está o hidrogênio? É o primeiro elemento químico de todos. O que significa isso? Que ele tem um próton e um elétron. Isso aqui é um hidrogênio. Só isso. Um próton e um elétron. Ok? Beleza? Muito bem. Quem que eu vou querer aqui na hidrólise da água? O elétron dela. Já vou cantar essa parada para vocês. Então, olhem só. Se eu tiro o elétron do hidrogênio, sobra o quê? Só o próton sozinho. O hidrogênio agora eu represento como? Isso? Quando eu me referir a H+, é um próton sozinho. É isso. Beleza? Estão entendendo que isso aqui é igual a isso? Sim? Bem, portanto, na hidrólise de duas moléculas de água, quantos elétrons eu consigo fornecer para P680? 4. 4 elétrons. Eu não tenho 4 moléculas, 4 hidrogênios aqui? Sim? Beleza? Tá? Significa que isso aqui, ó, vocês têm que imaginar assim, ó, eu estou mostrando no desenho, é uma foto, mas lá na prática isso não é estático, isso está acontecendo dinamicamente. Então, para cada hidrólise de duas águas, ocorreram 4 excitações da P680. Isso é uma coisa dinâmica que está acontecendo ao mesmo tempo. Rápido, rápido. De novo. Ah, então, para vocês entenderem o balanço da minha equação, eu estou usando duas moléculas de água, mas isso aqui vai servir para 4 excitações da P680. Portanto, o que vai sobrar depois? Se eu tenho 4 hidrogênios, eu tiro 4 elétrons, vai sobrar 4 o quê? 4 prótons, exatamente. Vai sobrar 4 prótons. E o que mais vai sobrar? 2 oxigênios. Lembra do meme do Travolta? Lembra? Os dois oxigênios, né, um olha para o outro, não tem o que fazer, o que eles fazem? Se juntam. Virou o que aqui? Sim? Olha só,
Eu já não tenho parte da equação da fotossíntese aqui no quadro. Na etapa fotoquímica, o que está entrando como insumo? Luz, correto. Já vimos a luz. O que mais como insumo? Água, não estou usando água. E o que está sobrando no final? Oxigênio. Já tem o primeiro subproduto aqui, ó. Eu vou ter que apagar aqui parte, porque senão vai ficar muita informação. Mas isso aqui vocês já copiaram. Não sabem o que eu estou. Tá? Só para facilitar aqui para vocês. Olha que maluco. Quando a gente olha a equação geral da fotossíntese, eu tenho certeza absoluta que todo mundo imaginou que o oxigênio vinha dos carvões, né? É isso que está acontecendo? O oxigênio está vindo da onde? Da água! Água! Viram que já começou diferente do que vocês imaginavam? E o oxigênio, que é a sobra, o refúgio, não é a última coisa produzida, é uma das primeiras coisas que acontece na reação. Já está aqui a água. O oxigênio já está aqui produzido. No fotossistema 2, logo no iníciozinho. Beleza? Muito bem. Poucas outras que ficaram. A história do elétron, que eu não expliquei para vocês ainda. E não tenham prótons livres se acumulando no lúmen. Em termos químicos, o que isso significa? Alguém sabe me explicar? O que faz? O que acontece numa solução quando eu tenho prótons livres nela? O que muda? O que muda na solução se eu tenho prótons livres? Nem ideia? Muda o pH da solução. Não, ficar ácido. E como está no mais? Baixo pH. Exatamente. Baixo pH, ele vai ficando ácido. Porque ele tem prótons livres dentro dele. Isso é uma ponta solta que por enquanto eu não vou explicar para vocês. Eu tenho que optar o que eu explico primeiro. Eu não vou explicar agora porque tem mais coisa para acontecer. Primeiro, nós vamos ver o que vai acontecer com o elétron. Porque o elétron é o grande personagem dessa historinha. É o que mais importa para nós, é o elétron. Ok? Vamos ver o que acontece daqui para frente? Tudo bem. O elétron, ele então é roubado da P680 durante a sua excitação. Ele vai passar por vários sítios dentro do fotossistema 2, até que esse elétron ele é injetado no meio da membrana. E aqui, quando ele está no meio da membrana, ele não consegue escapar nem para fora nem para dentro, porque os fosfatos são carregados, são polares. Então o elétron não consegue vazar nem para um lado nem para o outro. É como se ele estivesse dentro de um cano, um tubo emparedado. Beleza? Daqui, o elétron, aconteceria mais uma coisa com a plastoquinona aqui, que eu não vou explicar para vocês para não me confundir mais do que necessário. Nós vamos direto para a próxima organela dessa membrana. A próxima organela dessa membrana, deixa eu desenhar assim, chama-se citocromo. Citocromo B6F. Citocromo B6F. Eu esqueci de comentar com vocês, né? Rachada minha, até perdoa. Esse desenho aqui, até o ideal era vocês desenharem ele assim, em modo paisagem, numa folha só. Porque vai longe. Então vocês passam ali. Perdão, eu me esqueci dele. Ele vai vir até aqui assim.
Já eu aqui, sou. Olha lá. O que foi, filha da puta? No caderno. Manda isso aí pra eu imprimir e boto no caderno. Tá bom, nega. Pode separar ele em partezinhas que dá na mesma também. Depois, vocês, se quiserem, façam um desenho. Citocromo B6F. É o nome dele. Não fui eu que inventei, não é culpa minha. Citocromo B6F. Posso começar a explicar? Muito bem. O citocromo B6F, vocês já devem ter imaginado que é outra proteína da membrana, certo? É uma outra proteína e tem outra função. A função do citocromo B6F é funcionar de garagem. Como é que é? Garagem de transportadora. Vocês vão entender. Prometo que sim. Vocês já devem ter percebido que no meu desenho eu fiz um estacionamento. Ok? Esse estacionamento aqui, ó, ele vai receber uma molécula que é chamada de TC. Vamos botar aqui. TC. Plastocianina. É bem mais fácil o que acontece aqui. A plastocianina vai estacionar no citocromo B6F e vai pegar o passageiro. Quem que é o passageiro dela? O elétron. O elétron vai vir e vai entrar na PC. Esta PC que recebe o elétron, ela se torna o quê? PC menos, porque ela está carregando um elétron a mais do que deveria. Ok? A PC tem por função transportar o elétron no interior do lúmen. Por que eu não largo o elétron direto dentro do lúmen? Porque se eu largar o elétron direto dentro do lúmen, os prótons livres vão pegar ele e eu perdi todo o meu serviço. Qual é a analogia aqui? Que eu tenho que passar por um trecho muito punk do morro, cheio de marginal e bandido, com um saco de ouro. Complica, né? Como é que eu consigo fazer isso? E acontece, eventualmente acontece, né? Na moqueada? Ou eu enfio dentro de um carro forte, não? Boto dentro, blindado, dentro de um carro blindado e vai. Quem quer um carro blindado aqui na minha história? A plastocianina, a PC. Quem quer um pacote de ouro? O elétron. E os bandidos, quem são? Os próximos aqui, então vamos para pegar o pacotinho de ouro de novo. Por que eu faço as analogias? É mais fácil de entender e fica mais fácil de lembrar. Tá? Muito bem. Então a função dele é passear pelo interior do lúmen. GZ, tá cedo, mas nós estamos num ponto bom para fazer um intervalinho só para vocês refrescar a cabeça. 20 minutos e daí a gente continua.
Pô, pera aí, deixa eu terminar.